Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à 9ª edição do Seminário de Educadores da Rede VG. Estamos iniciando agora o segundo momento formativo, pois pela manhã tivemos aí a participação riquíssima do Padre Wilson e da Thaís Basile, propondo reflexões e discussões em torno dos territórios, dos vínculos criados nestes espaços, e dos papéis que neles assumimos, né? Tudo isso regado aí a uma perspectiva de educação humanizadora, educação para a paz, sob a mediação da nossa querida Fraia. Nesta segunda imersão, nós somos convidados aí a repensar no curso das interações que se estabelecem entre nós, junto aos educandos, de que formas a neurociência, em sua busca por traduzir certos comportamentos da aprendizagem, pode contribuir na construção de novos saberes e avanços a partir do que já acumulamos até aqui. Então, como convidados, teremos hoje a presença aí da professora Mônica, que é nossa assessora do GT Pedagógico, é doutora da UFSC, leciona na mesma universidade para o curso de Pedagogia e programa de pós-graduação na área de educação também. Temos também o nosso querido professor, agora vamos aí a um italiano que eu não tenho, gente. Pierre Rivortella. É isso, professor? Tentei, mas não posso prometer nada. Temos aí o nosso professor que fala da Universidade Católica de Milão. Temos também uma convidada que está aqui conosco, né? Uma presença ilustre da professora Chiara Pantiroli, da Universidade de Bolonha. E nesse primeiro momento, nós vamos discutir um tema muito rico e escolhido aqui, muito bem pensado para a continuação da 9ª edição, que são justamente as contribuições das neurociências para uma educação transformadora. Como traduzir as práticas e estratégias das neurociências na dimensão do cuidado para as práticas pedagógicas, considerando os múltiplos espaços que atendemos e realidades. Então, fica esse o questionamento, o espaço aberto para a nossa troca, e eu gostaria, antes de mais nada, de passar a palavra para o nosso querido presidente do Instituto IVG, Padre Wilson Groh. É contigo, Padre Wilson. Então, boa tarde a todos e a todas na continuidade do seminário. Queremos acolher com muito carinho o Rivoltella, que já conhecemos de anos. Ele tem contribuído muito conosco na relação da parceria Brasil e Itália, e fundamentalmente com o processo educativo e toda a questão da área da mídias, tecnologia e aprendizagem. Então, bem-vindo novamente entre nós, Rivoltella. Queremos agradecer imensamente, com um carinho muito grande, a tua presença nessa tarde entre nós de novo, com os nossos educadores e educadoras. Queremos agradecer com carinho também muito grande a Chiara, que se faz presente nessa tarde conosco também, de Bolonha, na contribuição desse caminho, e de modo também muito particular queremos agradecer a Mônica Fantin. A Mônica, além de ser uma grande parceira do nosso instituto, hoje também ela é uma grande assessora nossa na área do nosso GT pedagógico, que é o GT que inclui todas as coordenadoras pedagógicas das nossas organizações, não? Queremos dar continuidade a esse seminário nessa tarde e queria trazer esse pensamento contínuo nesses tempos difíceis que vivenciamos, que é o verbo esperançar, é o verbo freiriano que fala de que esperançar é um movimento, mesmo nos tempos difíceis, não podemos perder essa capacidade também utópica, né, de trabalhar na prática do dia a dia e agarrar nessa prática diária a esperança que está sempre por trás do olhar de uma criança, de um adolescente, de um jovem, e trazer à tona, como tantos jovens e adolescentes que hoje em dia estão dentro das perspectivas das organizações,
perpassando aí seus tempos de chegando à universidade, pós-universidade. Penso que desencadear processo nessa direção, a partir dos territórios com os quais nós trabalhamos, empobrecidos, e gerar uma oportunidade nessa perspectiva é um grande caminho no processo educativo, e tornar a educação um direito sempre a todos, não? Então, tenhamos uma boa tarde, desde já, em nome do nosso Instituto e da nossa diretoria do Instituto. Muitíssimo obrigado a Mônica, a Chiara e Rivoltella, e a Melissa, que vai fazer a condução desse processo. Devolvo a palavra a Melissa. Tá certo. Padre Wilson, muito obrigada pela sua contribuição. Então, acho que podemos iniciar esse momento formativo, passando a palavra para a professora Mônica Fantin. Boa tarde. Muita alegria. Boa tarde, professora. E eu agradeço mais uma vez, né, o convite, a confiança, o trabalho de formação, de assessoria que estamos desenvolvendo junto com o grupo de pesquisa NICA, Núcleo Infância, Comunicação, Cultura e Arte, coordenado por mim, pela professora Thelma Piacentini e professora Gilca Giraldello, junto, né, ao IVG, e dizer também da alegria de estar mediando essa mesa aqui, o professor e colega, né, Pier Cesare Rivoltella, muitos anos de parceria, pesquisa, amizade, e também a presença da professora Chiara Pantiroli. Seja benvenuta, professoressa. Um piacere essere qui con te. E depois eu passo a palavra também, né, para professor e para professora. E agora só iniciando também, né, lembrando, né, que o tema desse encontro, ele emergiu da própria formação, né, que a gente tem desenvolvido com os professores, uma demanda, né, dos próprios educadores e educadoras a respeito dessa questão, né, da neuropedagogia, das inquietações sobre os processos de ensinar e aprender nos diferentes espaços da cultura, sobretudo, né, a partir das relações com as mídias, com os artefatos digitais, os aplicativos, né, sempre pensando, né, que mundo que a gente está construindo, que a gente está deixando como herança presente e futura para as crianças e jovens hoje e em devir, né, quais os saberes, as práticas, as culturas e as competências também midiáticas de crianças, jovens e professores hoje, né, e como pensar essas mediações para além, né, daquilo que a gente viveu, né, sobretudo estamos ainda vivendo, né, na pandemia ou nesse pós-pandemia, né, como pensar a educação dessas crianças, desses jovens e também a própria formação docente e de educadores do território diante desse cenário, né? Então, pensar a neuropedagogia para além daquele modismo que muitas vezes a neurociência se apresenta, né? Para o professor, então, poder conversar um pouco com nós, conosco, explicando, então, esses modos de aprender, de interagir com as mídias, tecnologias, artefatos e outros dispositivos da cultura digital, ainda mais neste momento, né? Então, é uma alegria, né, estar aqui mais uma vez, eu agradeço essa participação e passo a palavra, então, para o professor também e para a professora em seguida, né, pode já passar a palavra também para a professora Chiara. Rivoltella, então, contigo agora. E depois, só um pouquinho, vai ter a fala dele, né, só para aplicar a dinâmica, né, vai ter a fala do professor, e depois a gente abre, então, para discussão num segundo momento. Obrigada. Parlo io, allora Monica? No? Aspettiamo. Sì, professoressa, può parlare adesso? Ho capito bene, parlo adesso, spero di non aver cambiato. Allora, intanto porto i miei saluti a questo momento di formazione, vi ringrazio di questo invito. Ovvio che il mio ambito è quello della didattica, dell'apprendimento e quindi anche di fare una brevissima riflessione in 3 punti su come le neuroscienze possono aiutarci a capire meglio i processi di apprendimento e quindi anche educativi. Sì. Fazendo a traduzione. Una traduzione, sì, prego.
Então, a professora agradece o convite, né, se sente feliz em estar aqui com a gente e vai fazer algumas considerações, sobretudo no âmbito do trabalho dela, da didática, tecnologia e também da neurociência. Bene, un primo aspetto più generale è vedere come le neuroscienze ci aiutano a capire gli stili di apprendimento, di conoscenza, e così dagli studi in una sintesi estrema, ovviamente questi ci portano a valorizzare tutta una parte di modalità di assunzione di informazione che abbiamo, che riguardano i diversi così canali, quello visivo, verbale, quello visivo non verbale, quello uditivo e quello cinestetico, che sono i nostri modi così di rapportarci con il mondo. Quindi sicuramente... Sì. Vou traduzindo aos poucos, né? Sì, Muita coisa. sì, sì, prego. Então, a professora vai estar chamando a atenção de um primeiro aspecto, né, para pensar como as neurociências nos ajudam a entender os estilos de aprendizagem e valorizando, né, as diferentes modalidades e as formas de se relacionar com a informação, que dizem respeito também aos diferentes canais de acesso, né, tanto em relação à cultura visual, verbal, oral, sinestésica, né, do movimento. Bene, quindi per gli educatori e per gli insegnanti poter conoscere così le basi delle neuroscienze sicuramente ci aiuta a mettere in atto poi delle attenzioni e delle strategie che proprio si basano su queste aree, 4 aree. Quindi gli studi neuroscientifici sono fondamentali per questi apporti che possono dare all'educazione. Questo sicuramente è tutto un primo filone di studi più generali che costituiscono appunto questa area legata agli stili di apprendimento. Só um pouquinho. Uhum. Então, a importância, né, desse assunto, né, para professores, educadores, poder conhecer essas bases, né, esses fundamentos da neurociência e como ela pode ajudar, né, a pensar, a prestar atenção aos modos, né, de ensinar, de aprender, as metodologias, né, que se baseiam praticamente nessas 4 áreas. E são, né, as neurociências, então, são aportes fundamentais, né, para esse entendimento. Bene, poi c'è un secondo filone di studio che è più specifico, che riguarda le neuroscienze nel visual learning, che sono uno di questi così ambiti che abbiamo appena così elencato, e sicuramente se noi prendiamo delle informazioni ci dicono che il nostro sistema sensoriale dominante è al 30% è dominato proprio dalla parte del visuale e quindi da tutte le influenze rispetto all'area della corteccia cerebrale. Quindi sicuramente anche tutta questa parte di studi più specifico che prende il nome proprio di visual neuroscienze, della parte proprio neuroscientifica legata al visuale, sicuramente è un'altra parte importante. Ok, então, entre esses aspectos mais gerais, né, uma outra abordagem possível dentro desses aspectos é aquilo que tem sido chamado de neurociência visual learning, ou seja, aprendizagem visual, né, que é um âmbito da educação bem importante, que diversas pesquisas apontam a importância, né, das informações que chegam através desse sistema, né, audiovisual, que está ligado ao córtex cerebral. E estudos mais específicos, né, da neurociência e do visual, ligados, então, a esse aspecto da aprendizagem. Uhum. Só um pouquinho. Quindi, professor, só um attimo. sì. Professor, se eu deixar escapar qualquer coisa da tradução aí, me dá um socorro. Ho chiesto per rivoltare Sì, ho capito. Grazie. Niente, quindi in sintesi che cosa significa? Significa per un educatore e un insegnante poter sostenere lo stile dell'apprendimento legato al visuale, facendo attenzione a quelle che sono le teorie, a capire come le attività nostre neurali in termini di percezione ci aiutano così ad ampliare il nostro apprendimento.
quindi anche questa parte di conoscenza da parte, sì, in relazione agli educatori e agli insegnanti è fondamentale. Perché? Perché ovviamente apprendere col visivo può essere um facilitatore. Então, nesse sentido, né, isso significa a importância do professor entender, né, conhecer um pouco mais sobre essa aprendizagem ligada ao visual, prestando atenção, né, nessas formas de entender e como as imagens, né, e toda essa cultura visual também ativa, né, está ligada às atividades neurais, em termos também de percepção e de aprendizagem. Bene, poi c'è un'ultima area di ricerca molto innovativa che è quella che lega le neuroscienze all'intelligenza artificiale, che ovviamente mostrano come da un lato le neuroscienze sono una fonte di ispirazione significativa per la progettazione di algoritmi, mentre dall'altra parte le tecniche di intelligenza artificiale possono essere solo validate dalle neuroscienze, quindi dal funzionamento più neuronale. Quindi questo sicuramente è una parte significativa da tenere aperta. Ancora in un inizio sicuramente di studi, però anche questa è una parte molto significativa da tenere proprio in un approccio bidirezionale, come gli algoritmi aiutano a comprendere le neuroscienze, ma anche come le neuroscienze aiutano a tenere un'attenzione particolare al cervello, al funzionamento del cervello umano e quindi anche alla progettazione di algoritmi. Então, e outro aspecto, outro âmbito é da neurociência ligada à inteligência artificial. Aí a professora destaca que ainda é uma área recente de pesquisa, mas que aponta, né, dois aspectos bem importantes para pensar a aprendizagem no contemporâneo, sobretudo as neurociências, né, como formas, né, e fonte de inspiração para entender melhor o próprio planejamento dos algoritmos, e por outro lado a inteligência artificial, né, e a validade também e a relação com as neurociências para para entender o funcionamento neuronal, né, como significativo e que repercute então nas formas de aprendizagem e de apropriação. Ela destaca que é uma área de pesquisa ainda recente, com estudos bastante abertos e que apontam duas tendências, né, ou bidirecionais, dos algoritmos para a neurociência e das neurociências para os algoritmos, e junto, né, nessa relação pensar então essas interfaces e como que uma vai repercutir na outra. Io mi fermo qui perché ognuno di questi ambiti potrebbe, così, sarebbe interessante poterlo approfondire e capire anche il livello di ricerca e di sperimentazione che si è fatto fino adesso. L'ultimo sicuramente è quello così più nuovo, più emergente, e quindi io mi fermo e vi ascolto in questo momento formativo e vi ringrazio. Então, a professora fez essa breve introdução, né? Ela vai parar por aqui, destacando então essas várias possibilidades de pensar essa relação da neurociência, da aprendizagem, dos algoritmos, inteligência artificial, como um campo aberto de pesquisa, de ensino e de práticas ainda, e experiências ainda para consolidar. E ela vai então continuar conosco, ouvindo então o professor Rivoltella, que agora vai retomar até essa síntese, né, professor, para daí dar continuidade. Obrigada, professora. Grazie. Ótimo. Boa tarde a todos. E grande abraço ao Padre Wilson e a Mônica, em particular. Não é a mesma coisa que estar na sua casa, Padre Wilson, né? Mas também, através da tela, pode ser útil para conversar, mas acho que já com a Mônica estamos imaginando uma minha vinda na primavera que vem, porque estou com saudade do Brasil. Claro que estou com saudade do Brasil. Desde o 2004, que é o ano no qual
io e a Mônica se conheceram, não faltou um ano que eu não viajasse pelo Brasil. E agora já estou faltando desde o 2018, que foi a última vez. Então, acho que seja hora de voltar, né? E vamos imaginar como. Muito obrigado por esse convite. Não gostaria de falar muito para não tirar o tempo inteiro, a possibilidade da conversa. Então, vou colocar algumas ideias. Arrumei também uma série de transparências. Depois, não sei se a Melissa me dá a possibilidade, né, de compartilhar através da tela, né? Vou mostrar algumas dessas transparências só para colocar algumas ideias e depois vamos discutir. Ponto de partida poderia ser o título de um livro que saiu na Itália há alguns anos atrás, e o título era Neuromania. Neuromania. Esse é um risco, que hoje tudo seja neuro. Neuropsicologia, neuroteologia, neurogastronomia. Neuro tudo neuro. O que quer dizer? Quer dizer que o paradigma das neurociências virou um paradigma importante, dominante, provavelmente um dos maiores, ou o maior dos paradigmas científicos que se estão enfrentando no campo epistemológico nessa hora aqui. Então, a neuromania é uma primeira ideia um pouco provocadora e problemática que vou colocar. Mas é verdade que tudo tem que ser neuro? E o que quer dizer isso? A neuromania traz algumas neuromitologias. Porque se todo mundo fala em neuro e não todo mundo é neurocientista, o risco de desenvolver e de comunicar neuromitologias é forte. Alguns exemplos de neuromitologias. É uma neuromitologia a ideia que o cérebro direito seja o espaço da criatividade e da emotividade, e que o cérebro esquerdo, ao contrário, seja o espaço da racionalidade e da organização analítica e sistemática do pensamento. Essa ideia traz consigo a outra ideia, segundo a qual quem tem desenvolvido o cérebro sinistro, esquerdo, desculpe, mistura entre português e italiano. Quem tinha desenvolvido o cérebro sinistro seria melhor na matemática, nas ciências duras, e, pelo contrário, que tem desenvolvido o cérebro direito seria um grande artista, um poeta, um tocador de violão. Essa ideia é uma ideia completamente errada. E a mesma pesquisa neurocientífica recente tem corrigido essa ideia, falando muito melhor de um cérebro alto e baixo como hipótese de organização.
além da ideia do cérebro esquerdo e direito. Uma outra neuromitologia é a ideia que só uma mínima parte do espaço do nosso cérebro seria utilizada. Às vezes, se ouve gente falando que só 30%, 40% do nosso cérebro seria ocupado. Então, teria um grande espaço, ainda um grande espaço a desenvolver. Outra neuromitologia, porque a evolução construiu as coisas na medida que todo o espaço do nosso cérebro seja utilizado. E essa é verdade, na medida na qual o nosso cérebro, quando a gente dorme, trabalha o tempo inteiro para cortar aqueles sinapses, aquelas relações entre neurônios que não são utilizados. Essa atividade se chama de pruning, em inglês. E a palavra pruning, em inglês, quer dizer cortar as folhas das plantas. É trabalho de jardineiro, né? Muito interessante. Sem esse trabalho à noite do nosso cérebro jardineiro, a gente não teria mais espaço para aprender, para introduzir novos conceitos depois dos nossos 12 anos. Outra neuromitologia. A gente poderia continuar, mas não vou continuar. E era só para colocar como a neuromania, a gente começou a encontrar algumas neuromitologias. E, afinal, outro título de outro livro que foi publicado em Itália é Neurofobia. A neurofobia é o medo do neuro. Por quê? Porque se tudo é neuro, porque se esse paradigma de pesquisa é tão poderoso, a gente começa a ter medo. Ter medo do quê? Ter medo que essa ideia, a liderança dessa ideia da superioridade do cérebro, possa inibir as outras dimensões do espírito humano. Essa é a ideia do assim dito reducionismo. Quando um neurocientista é reducionista, quando a tendência dele é pensar que todos nós, somos nada mais que o nosso cérebro. É a redução da pessoa ao cérebro, da alma ao cérebro, das emoções ao cérebro, do amor ao cérebro. E essa ideia é outra ideia bem desfiadora. Na perspectiva da antropologia, claro, mas também na perspectiva da teologia. E acho que depois, no bate-papo, na discussão, o Padre Wilson poderá falar algo sobre essa relação entre o desafio das neurociências e a necessidade para a teologia e a antropologia cristiana de deixar-se provocar para repensar-se em profundidade. Vou compartilhar algumas transparências e depois paro. Mônica, eu pediria para você de me dar um oi quando chego às 5 às 8. 5 para as 8, você me dá um oi
Assim eu vou parar e temos uma meia hora, pelo menos, de discussão. Porque não quero tirar o tempo inteiro. Provavelmente já falei demais. Como está o português depois de 4 anos de uso? Tá bom, Padre Wilson. Continua Funciona. bom. Ainda está funcionando. Muito bem. Aqui, só para esclarecer, o grupo, né, a diferença de fuso horário, ele falou 7:55, mas na verdade para a gente aqui é 7:55. Mas tá Claro, bom, eu te aviso. 7:55 da Itália, né? Tá bom. Então vou compartilhar as transparências. Para tentar dar uma resposta a algumas dessas provocações. Vou só tentar colocar, do ponto de vista epistemológico, numa forma de equilíbrio, o sentido da neurociência na perspectiva da educação. Então, vou compartilhar. Tá. Vamos ver se... Tá. Vamos começar a nos perguntar o que é a neuropedagogia, como corretamente a Mônica a definiu. Trata-se de uma nova ciência, trata-se de um mindset. A palavra inglesa mindset tem o mesmo sentido da palavra latina forma mentis. A neurociência a neuropedagogia é uma ciência nova? É uma neociência? Ou é só um mindset? Uma forma mentis? Uma maneira de organizar o nosso pensamento sobre as coisas? A ideia mais correta que prevaleceu no debate, no bate-papo da literatura científica é que a neuropedagogia seja um mindset, seja uma forma mentis. E essa forma mentis se constrói exatamente no meio, no centro, no qual se encontram, da uma parte, a pesquisa neurocientífica. E a pesquisa neurocientífica, como está sugerindo essa transparência, trabalha sobre brain and its functioning. Cérebro e o jeito e a maneira na qual ele funciona. É a parte física, fisiológica, estrutural, a neurociência. Claro, tem depois uma segunda parte, que é a parte da psicologia. Mind and behavior. A mente e o nosso modo de atuar. E aqui vamos começar a registrar que mente e cérebro não são exatamente a mesma coisa, numa perspectiva não reducionista. Ao contrário, pelo reducionista, mente e cérebro são a mesma coisa. Terceiro âmbito, terceiro espaço, é o espaço da pedagogia. Educação da pessoa e aprendizagem. Juntando, cruzando essas três grandes perspectivas de pesquisa, a gente vai individualizar lá no meio, na zona de
relacionamento recíproco dessas três áreas, o mindset da neuropedagogia ou da neurodidática, como em italiano a gente se refere-se a esse mindset, ou neuroeducation, como os americanos e os ingleses mais comumente falam. Esse mindset está construído sobre algumas perguntas-chave, algumas ideias norteadoras e algumas perspectivas de pesquisa e intervenção. Pergunta-chave. Eu coloquei aqui duas dessas perguntas-chave. A primeira, tem descobertas no campo da neurociência que podem ser aplicadas à didática? O que podemos tirar do campo da neurociência que pode virar útil para nós, que trabalhamos nas salas de aulas, ou como educadores nos espaços de educação informal, não formal. Segunda pergunta-chave, compreender como funciona o cérebro dos nossos estudantes. Nos ajuda no trabalho, na sala de aula? Claro que aqui a resposta é sim. É exatamente o que a Chiara estava colocando na introdução dela. Claro que nenhum de nós pode se considerar um neurocientista. Mas cada um de nós, hoje, trabalhando na educação, acho que tinha a necessidade de se informar sobre alguns conceitos de base fundamentais em relação ao funcionamento do cérebro dos nossos estudantes, para não cometer erros, por exemplo. Ideias norteadoras. Aqui tem uma definição da aprendizagem que foi proposta para esse pesquisador no 2007, que fala da aprendizagem como uma série de adaptações que são mediadas socioculturalmente das estruturas do cérebro com consequências funcionais. Seria uma perspectiva de trabalho. E a outra ideia norteadora muito importante é a relação entre plasticidade e educabilidade. O conceito de plasticidade cerebral é um conceito fundamental na neuropedagogia, fundamental. O que quer dizer? Quer dizer que o nosso cérebro está continuamente mudando. E ele muda até quando a gente vive. Até a nossa morte, o nosso cérebro muda. Quer dizer que o nosso cérebro cria novos neurônios. Hoje, a pesquisa sabe que não é verdade outra neuromitologia, o que nos ensinavam quando a gente era criança. Ou seja, que as células do cérebro são as únicas que não se reproduzem. Neuromitologia. Porque no nosso hipotálamo, não sei se chama-se assim também em português, Mônica, o nosso hipotálamo está continuando a produzir neurônios até a nossa velhicidade. Então, até quando nós estamos velhos, o nosso cérebro ainda está produzindo neurônios. E depois, como eu já falei, o pruning, nosso cérebro curta partes, nosso cérebro está continuamente modificado para os estímulos que vêm do exterior. E a parte mais importante desses estímulos
são os estímulos que a gente tem nos espaços educacionais. A educação é dos maiores, dos mais fortes estímulos ambientais que trabalham a modificar a estrutura do nosso cérebro. Bom, se o nosso cérebro é plástico, se tem essa possibilidade de ser modificado continuamente, a consequência é que em educação não tem casos impossíveis. Não tem caso que não possa, através da estimulação da educação, ter uma qualquer forma de solução. Então, nos dá grande esperança sobre as possibilidades da educação. A educação é, na verdade, uma atividade profundamente transformadora e revolucionária. Também no sentido da estrutura profunda do nosso cérebro. A primeira coisa que em forma mais profunda se vai modificando através da educação é a estrutura do nosso cérebro. Fantástico, fantástico. Cada um de nós, enquanto educadores, tem um poder extraordinário. E, no final, as duas principais perspectivas de pesquisa e de intervenção. Primeira possibilidade é a pesquisa neurodidática, é o que os americanos chamam educational neuroscience. Essa seria a situação perfeita. É a situação na qual neurocientistas e educadores trabalham juntos. É uma possibilidade que infrequentemente se verifica. Por quê? Porque normalmente o neurocientista não trabalha sobre o cérebro sano, mas trabalha sobre o cérebro doente. E por que o neurocientista trabalha sobre o cérebro doente? Porque os custos da pesquisa neurocientífica são grandes e, no caso do trabalho de pesquisa sobre o cérebro doente, o resultado pode ser a descoberta de uma molécula a partir da qual a gente poderia criar uma nova medicina. É claro que essa medicina poderia pagar os custos da pesquisa. Se a pesquisa é feita num espaço de escola, de educação, é claro que esse espaço, por má sorte, não tem todas aquelas possibilidades de ganhar que necessitariam para fazer assim que aquele espaço seja interessante para a neurociência. Isso quer dizer que, normalmente, a situação, a perspectiva da Educational Neuroscience é muito, muito rara. Muito, muito rara. Muito mais frequente a segunda perspectiva. Ou seja, o uso, utilização dos resultados da pesquisa neurocientífica na didática. O que quer dizer que o neurocientista trabalha as suas pesquisas, produz os seus artigos e nós, a partir daqueles resultados, vamos imaginar como aplicar aqueles resultados à nossa situação. Essa segunda é a perspectiva mais comum. Só alguns casos de linhas de pesquisa
educativa. Por exemplo, uma prima linha, uma prima trilha de trabalho de pesquisa de intervenção na área da neuroeducação, da neuropedagogia, diz respeito ao movimento físico, aprendizagem e memória. Tem uma relação muito forte entre movimento físico, aprendizagem e memória. Tem alguns artigos muito interessantes que demonstram que a aprendizagem e a memorização é mais forte se a gente está andando. E aqui eu poderia perguntar para vocês se quando a gente estuda ou tenta aprender algo, está andando ou está na cadeira. Andando se aprende melhor, diz a pesquisa neurocientífica. Estou banalizando, mas o sentido é importante. A importância do movimento físico é fundamental. Segunda linha de trabalho, de pesquisa muito importante, é a relação entre emoções e aprendizagem. Aprendizagem não é só um problema cognitivo, não é só um problema conceitual. Tem uma dimensão emotiva importante da aprendizagem. Em relação a essa dimensão emotiva, a referência poderia ser o Antônio Damasio, neurocientista português, formado e agora há muitos anos já está trabalhando nos Estados Unidos, mas é um neurocientista português, e a teoria dele dos assim ditos status somáticos. No livro dele mais importante, cujo título é O Erro do Cartesio, do Descartes. A relação entre emoções e aprendizagem. Tem muitos estudos sobre o desenvolvimento do cérebro e do comportamento dos sujeitos em idade evolutiva. A neurociência demonstra que a parte frontal e pré-frontal do nosso cérebro, que é a parte onde são colocados os processos executivos, os mais altos, decision making. Quando a gente decide com a parte frontal do cérebro. Quando a gente está argumentando em forma conceitual, abstrata, é a parte frontal e pré-frontal do cérebro. Bom, essa parte é a última que se desenvolve. A neurociência está fala em torno aos 30 anos. E julgando do comportamento de muitos de nós, a gente diria também que provavelmente, em alguns casos, essa parte do cérebro se vai desenvolver a 40, a 50, provavelmente mais tarde ainda, né? Então, pode-se pedir sentido de responsabilidade a uma criança, a uma adolescente, sabendo que a parte do cérebro dele que suporta a reflexão se vai desenvolver mais tarde? Outra provocação. Claro, plasticidade cerebral e ensino, já a gente falou dessa relação. O papel da memória a curto prazo, muito importante, a relação entre sono e memória. É muito importante que a gente, à noite, durma. Porque se a gente não dorme, o cérebro não consegue, por exemplo, fixar os conceitos. O cérebro não consegue fazer pruning. Traduzindo numa forma muito prática essa ideia,
um conselho, uma dica a dar a uma pessoa, a uma estudante que deveria dar uma prova é de não chegar à noite antes da prova ainda tentando de aprender, porque provavelmente não terá o dia seguinte a tranquilidade e a stabilidade necessária dos seus conceitos. Eu conselho sempre aos meus estudantes de deixar os últimos 2 dias antes da prova completamente vazios. Passear, fazer algo, mas não pegar nas mãos os livros. Nunca deixar que o cérebro faça o seu trabalho. E 2 últimas indicações sobre as 2 principais, as 2 principais áreas de pesquisa da neuropedagogia. Dizem respeito ao teaching brain, ao cérebro do professor, e ao learning brain, o cérebro do estudante. Aqui teriam milhares de pesquisas extraordinárias. Vou só indicar alguns temas que acho desafiadores. Primeiro tema é a relação entre o stress e a relação de cuidado. Temos uma pesquisadora americana que chama Rodrigues, que trabalha sobre o que ela definiu grooming didático. Todos vocês sabem o que é o grooming, né? Entre os primates, quando tira os pequenos animais da pele do outro, né? Se fazem reciprocamente grooming. A ideia da Rodrigues, e ela fez alguns estudos experimentais extraordinários, que entre professor e aluno tinha a mesma relação. E a ideia dela é que ter cuidado de uma pessoa, que entrar em relação educativa com uma pessoa faz bem, não só à pessoa cuidada, mas também ao professor. E, através da análise do cortisolo, que é a substância que no nosso organismo está em relação com o nível do stress, essa pesquisadora demonstrou, por exemplo, que quando o professor cuida do aluno, o nível do cortisolo no organismo dele baixa. Então, baixa também o nível do stress. É muito interessante, né? Utilizar como ideia que educar faz bem. Faz bem também ao educador. Outra pesquisa, outro espaço de pesquisa enorme no âmbito do Teaching Brain é a pesquisa que diz respeito à gestão da sala de aula. Aqui a gente poderia falar muito, mas não quero agora falar. É melhor acabar e depois deixar que no debate, que na conversa a gente pida. E no final, do outro lado... Tá. Só para te avisar, já são 3 horas. Sim, tá. Vou terminar. O Learning Brain. Aqui vamos colocar a pesquisa da qual a Mônica estava falando sobre mídias digitais e aprendizagem. Âmbito enorme. Todo o problema da atenção. A relação entre o tempo da didática, o nível de atenção do estudante e a possibilidade da memorização. Hoje,
a gente vive numa sociedade que vive a grande velocidade. E esse é um problema enorme, porque vivenciar a alta velocidade quer dizer tirar a atenção, o tempo que ela precisa para memorizar, para facilitar a memorização. Tema muito importante pelos professores. No final, a relação entre memória, experiência e imitação. Aqui, já só falando de imitação, em relação com neurônios espelho, a gente poderia organizar um outro webinar, uma outra conversa em linha. Pois é, era isso. Eu agora vou parar. Espero ter saído da condivisão da tela e deixo a palavra à Mônica para iniciar a conversa a partir daquelas poucas coisas que falei, né? Obrigado, gente. Obrigada, professor. Sempre muito bom te ouvir, muito instigante sempre as questões que você traz para a gente pensar, refletir. A Melissa já fez também, está fazendo uma seleção ali de questões, mas eu vou abrir aqui com duas, né? Entre tantas questões e inquietações que sua fala provocou. Relacionando com o verbo esperançar, que o Padre Wilson, né, iniciou a nossa tarde, e quando você fala do poder extraordinário, né, da educação na transformação, não só da estrutura do cérebro, mas também das relações que promovem, né, essa transformação, por que é tão difícil transformar a escola e as práticas pedagógicas, a seu ver? E relacionado a isso, nesse grooming, né, didático que você está falando aí, que me parece assim que nesses tempos tão estranhos que a gente está vivendo, essa relação está um pouco invertida, né? Aqui, né? Parece que aumenta o nível de estresse tanto do professor quanto dos estudantes. Né? E aí, como é que a gente consegue, né, modificar esses níveis aí de estresse nessa relação do cuidado também com o outro? Isso só para iniciar, então, a nossa conversa, e daí a Melissa pode depois estar complementando. Obrigada. Obrigado, Mônica. Em relação à primeira pergunta, Mônica, eu estava falando da possibilidade de modificar o cérebro dos estudantes, não dos políticos. Muito mais difícil, né? Modificar o cérebro dos políticos. Às vezes, a gente pensa também que provavelmente o político poderia não ter um cérebro. Ou poderia ser que o cérebro do político não seja completamente desenvolvido. Ainda seja cérebro de criança. Se não fosse que falar de cérebro de criança em relação com o político pareceria uma ofensa pela criança, né? Então, acho que aqui o problema seja de política, de sistema e não de educação. Embora tinha necessidade de cruzar as duas perspectivas, porque acho que dos riscos maiores de nós pesquisadores e dos educadores seja de pensar na educação. Deveria ser possível para nós achar uma forma de pensar também na política. Claro que pensar na educação é uma forma de pensar na política, mas provavelmente com efeitos a longo prazo. Pelo contrário, teria necessidade de entrar em relação com a política na hora, sem esperar demasiado. Aqui é outra lógica. É lógica de política educativa e não de neuropedagogia. Em relação à segunda pergunta, é claro que aqui também na Itália, se você fala
para um professor ou para um de nossos colegas que o trabalho com os alunos pode baixar o nível do estresse dele, ele, claro, não acredita, porque a experiência dele é que, normalmente, aquela forma de relação vai aumentar o nível de estresse. Quando isso acontece? Acho quando não tinha uma motivação à base, no fundamento do trabalho educativo. É uma forma particular o trabalho educativo. Uma forma particular de trabalho, que é um trabalho profissional, mas também, na mesma hora, vocacional. É uma profissão vocacional, ou uma vocação profissional. E quando essa dimensão da vocação falta, acho que o problema do stress possa subir e não baixar. A segunda parte da risposta é que não está suficiente a compreensão da dimensão profissional e vocacional, precisa que aquela dimensão profissional seja muito bem orçada com metodologias, técnicas, ferramentas, sabedoria do estar em aula, em sala de aula. O saber estar na sala de aula, que não é só problema de teoria, não é só problema de conceitos que a gente estuda na universidade, se formando, mas a sabedoria é uma forma ética de sabedoria prática que a gente aprende e desenvolve através de um fazer reflexivo. A gente faz refletindo sobre o que está fazendo. Esse fazer refletindo é o que no tempo dá forma a essa sorte, essa forma de sabedoria. Então, quando a gente não percebe que o stress baixa, acho que a motivação possa ser procurada em uma dessas duas faltas. Falta de vocação, profissão, e falta de sabedoria didática. Não sei se respondi, né, Mônica? Eram duas perguntas enormes. A gente poderia fazer 2 cursos na universidade, né? Sim, obrigada. Não, eu acho que até que você já deu algumas pistas até de pensar não só essa motivação, mas os processos de aprendizagem, quando estão mais sintonizados com essa questão do movimento, da emoção, né, da memória que você mencionou ali, eu acho que isso também cria, né, um outro espaço para pensar essas relações. Claro. Obrigada. Melissa, quer trazer as questões também? Quero sim, professora. Obrigada. Contribuições riquíssimas, professor Pierre. Eu anotei aqui 4 colocações feitas no nosso chat, 4 comentários. São eles da Pétala, da Carol, da Lisa e da Bibi. Então, eu faço a leitura de 2 questões primeiro, pode ser? Aí o senhor faz as suas colocações e, na sequência, eu faço a leitura das outras 2? Pode ser. Se as Então, perguntas não são demasiado complexas, articuladas, né? Podem ser. Tá certo. Vamos analisar juntinhos, então, professor. Vamos ver. Então, tá. A Pétala trouxe o seguinte: tenho realizado alguns cursos de neurociências aplicada à educação, mais especificamente contemplando ao letramento e à alfabetização. De modo geral, tenho escutado muito sobre essa relação da neurociência, a alfabetização e a importância de direcionar as crianças ao saber escutar com qualidade.
Gostaria de ouvir a respeito dessas relações e como aplicá-lo de modo significativo em turmas de cerca de 30 alunos com defasagem pós-pandemia. Essa, né, é a contribuição da Pétala. Então, na sequência, deixa eu fazer a leitura rapidinho da Carol. Eu tenho uma pergunta. Já ouvi falar que o nosso sistema digestivo seria o nosso, abre aspas, segundo cérebro. É verdade ou é um mito? Se for verdade, como isso poderia perpassar as questões educacionais e de aprendizagem? Passo a bola, professor. Obrigado, Melissa. Então, resposta à segunda pergunta. É verdade na perspectiva da medicina tradicional indiana. A tradição do Ayurveda, por exemplo, tem essa ideia, essa perspectiva do sistema digestivo como segundo cérebro, provavelmente como primeiro cérebro, né? É claro que também na perspectiva da neurociência tem toda uma parte do nosso sistema nervoso, sistema simpático, que diz respeito às nossas respostas irreflexas e que tem uma parte importante na nossa organização de resposta ao meio ambiente. Mas acho que seja uma forma de reflexão que a gente pode fazer, mas acho não tão na perspectiva da educação. No que diz respeito à primeira pergunta, claro, o espaço da alfabetização, do letramento, como ensinar a ler e escrever às crianças é um espaço importante, onde a neurociência diz coisas muito instigadoras. Tem um livro extraordinário de uma neurocientista americana que se chama Mary Ann Wolf. A Mônica conhece. Não sei se existe, Mônica, tradução portuguesa desse livro. Sim, existe. Então, você pode dar o título em português à editora. Depois eu passo o livro. Tem um traduzido dela aqui, depois eu passo. Não sei se é o mesmo que você vai mencionar, mas depois eu passo. Proust and the Squid. Proust e il calamaro. Si chama Teoria e Pratica do Cérebro che lê. O titolo Calamaro, Squid in português, não sei como se diz. Qual é o nome do calamaro, Mônica? Lula. Ah, já o Lula frito, nossa senhora. Tô faltando muito do Brasil. É o Lula. Muito bem. Então, Proust e o Lula é o título do livro. Lula, Gente, o fruto não é o do Lula? mar, né? Por que o Proust? Porque o Proust escreveu um ensaio sobre a leitura que a Wolf falou foi o que provocou o fato que ela fez estudos de medicina e começou a estudar o fenômeno, o problema da leitura na perspectiva do cérebro. Proust. E o Lula, porque é uma das formas animais que mais facilmente se reorganiza, né? O sistema nervoso dele é um sistema nervoso muito plástico. No livro, a Wolf trabalha, conta os resultados das pesquisas dela, são 35 anos que ela trabalha sobre
o cérebro que lê e os problemas do cérebro que lê. Então, sobretudo, a dislexia. E uma das coisas que a Wolf dimostra é a importância de ler muito pelas crianças pequenas, quando a criança ainda não lê. A importância de ler a alta voz quando a criança é pequena. Ela demonstra com seus estudos que tem uma correspondência, tem proporcionalidade entre criança que quando era pequena tinha pais que leram muito para elas e a possibilidade que essa criança, virando adulta, seja forte leitor. E, pelo contrário. Então, o que a nossa colega e amiga estava perguntando é verdade. Tem uma relação muito forte entre leitura a alta voz de contos na primeira infância e habilitação da criança a aprender a ler e escrever numa forma mais fácil, virando facilmente adultos leitores. Claro que aqui já a gente compreende toda a relação que existe entre possibilidade de virar fortes leitores e capital cultural da família, por exemplo. Por exemplo, se a criança é de família de baixa renda, se os pais não têm possibilidade de dar tempo pela criança, lá já se está criando desvantagem do ponto de vista da aprendizagem. Então, aqui a gente tem que pensar como, ainda hoje, 2022, diferenças entre riqueza e pobreza, entre diferentes níveis socioeconômicos, culturais das famílias, incide sobre as possibilidades das crianças virando adultas. E aqui é novamente um problema de política educativa, Mônica. Mas é claro que esse é um tema forte do Padre Wilson e da Fundação. Claro. Tentar reduzir, tirar essa diferença. E dar oportunidades. Mais o papel da educação, né? Nesses contextos. É claro. Tem mais duas questões, porque senão daqui a pouco a gente vai fechar, né? Isso mesmo, tá certo. Vou fazer a leitura aqui rapidinho, então. Nós temos a pergunta da Lisa, que é a seguinte: muitos estudantes comentam das suas dificuldades de memória e de não conseguirem dormir bem à noite. Isso poderia ter relação com o uso abusivo das tecnologias digitais, principalmente os celulares? Então, essa seria a questão da Lisa. Agora vamos para a da Bibi. Com essa volta da pandemia ter se acalmado, estamos percebendo a resistência dos estudantes em fazer registro dos aprendizados no caderno. Em geral, preferem fotografar o quadro e enviar a foto ao grupo de WhatsApp. Se puderem falar sobre a importância do registro, agradeço. Se me permite só complementar. Sim, Mônica. Porque logo depois do chat, ela continua refletindo, dizendo assim: pensando bem, as formas de registro se alteraram. A escrita parece perder importância em detrimento da imagem. Possivelmente será um desafio que cada vez estará mais próximo. Só concluir. Obrigado. Outras duas grandes perguntas. Tento responder de uma forma sintética. Primeira pergunta. Sim, depende também dos meios digitais, mas não só. Eu acho que o verdadeiro problema seja a velocidade.
ou melhor, a aceleração. Escrevi um livro pequenino, no 2020, cujo título é Tempos da Leitura, ao plural, Tempos da Leitura. No livro, o problema que é pesquisado é a relação entre velocidade das nossas vidas, sempre demais, numa forma de aceleração, e a possibilidade que essa aceleração corresponda à alienação. Temos um livro de um filósofo alemão que se chama Hartmut Rosa. O título é Aceleração e Alienação. A análise é muito interessante. É muito interessante. E poderia explicar pela nossa colega e amiga que colocou a pergunta por que hoje tinha problema, sobretudo com os jovens, mas não só com os jovens, na concentração, na atenção e na memorização. Absolutamente. Absolutamente. Segunda questão, que agora não lembro, Melissa consegue... A segunda questão rapidinho? Sim, sim. Inclusive, a professora Mônica trouxe o complemento, que é bem interessante, né? A Bibi traz o seguinte: com essa volta da pandemia ter se acalmado, estamos percebendo resistência dos estudantes em fazer registro no caderno, né? E o fato de que agora a imagem, o registro... Perfeito, obrigado. Duas respostas. Primeira resposta. Como a Chiara falou, tem hoje uma importância da visualização. A nossa cultura é uma cultura, em grande parte, visual. E a nossa forma de perceber cultura, de processar cultura, está virando demais visual. Essa tendência visual da cultura e da percepção da cultura é quanto mais forte e quanto mais marcada nos meninos, na criança. Então, primeiro nível de resposta diz respeito a uma cultura que é visual, é uma forma de lidar com essa cultura que é também visual. Então, aqui teria necessidade de compreender as formas dessa cultura e de trabalhar sobre essa nova forma de lidar com ela, que é típica das crianças, sobretudo das crianças. Segundo nível de resposta, claro que registração escrita e gravação são duas formas de registração muito diferentes. Exatamente por a motivação que a Chiara trouxe. Quando a gente grava e quando a gente visualiza, é sobretudo a parte posterior do cérebro que trabalha. Naquela parte tem os centros da visão. Quando a gente registra escrevendo, é outra parte do cérebro que trabalha, é a parte posterior esquerda do cérebro frontal e pré-frontal. O que quer dizer? Quer dizer que o resultado é o mesmo, registração, mas o processo chama em causa partes diferentes do cérebro. E isso quer dizer que
seria importante na escola, e é uma dica da Merian Wolf, seria importante cultivar os dois cérebros, as duas formas de fazer cultura. Aquela mais tradicional, escrita, e aquela, dizemos assim, nova, visual. Como quando criança aprende duas línguas na mesma família, porque a mãe é brasileira e o pai é alemão. Se o pai fala sempre alemão e a mãe fala sempre português, a criança lentamente costuma responder ao pai em alemão e à mãe em português. E vira bilíngue. A ideia de educação da Merian Wolf é a ideia de uma educação bilíngue. Bilinguismo educativo. Primeira língua, escrita. Segunda língua, digital. Uma não é mal, má, e a outra boa. Não, as duas precisam. Ambas precisam. Tem que descobrir a modalidade para fazer amadurecer, seja a primeira que a segunda. Essa é a minha resposta. É um início de resposta. Claro, a gente poderia continuar horas. Mas o importante é esse início mesmo, né, professor? Isso nos instiga, atiça uma curiosidade interessante também para a gente dar sequência às pesquisas sobre uma temática aí tão ampla, né? Então, nós estamos chegando perto do nosso horário agora. Quero aqui fazer um agradecimento extenso a todas as contribuições que surgiram. O pessoal, depois que quiser manter o contato ali no chat, né? Mandar alguma dúvida específica para um outro momento também pode ficar muito à vontade. Exato, pessoal. Um recadinho importante também para todos que participaram aqui do seminário é que a certificação será automática e enviada para o e-mail onde foi feita a inscrição, tá certo? Então, professora Mônica Fantin, professor Pierre Rivoltella, que eu ainda estou treinando esse italiano, professor, ainda não está legal, mas, né? O que importa é ter saúde, mas a gente chega lá. E agradeço demais pela oportunidade riquíssima de debatermos, fazermos essas trocas, transitando aí tanto por um aprofundamento teórico, né, mais embasado, quanto por curiosidades cotidianas que a gente consegue enxergar de certa forma como é que essas relações se dão. Vide o exemplo que o senhor nos deu sobre o aprendizado andando, uma coisa que a gente pode pensar como hipoteticamente simples, né, mas que não é um luxo que acabamos nos dando. Então já fica aí uma dica interessante para pensar em atividades, né, em rotinas nossas, em como conseguir conciliar e aplicar tudo isso. Então, muito obrigada, professores, muito obrigada a toda a rede, todos os educadores que se fizeram presente. Somamos no momento 111 aqui, que participaram até o final da atividade. Nossa gratidão por esse momento tão rico e seguimos trabalhando juntos, tá certo? Muito obrigada, gente.